Oi, gente, boa tarde. Então, vim aqui tirar o conselho da Cigana Esmeralda do Oriente para a semana, tá? Primeiro montinho, baralho da Santa Sara Kali. Segundo montinho, baralho dos ciganos. E terceiro montinho, baralho da Cigana Esmeralda mesmo, tá? Então, pedra citrino para baralho da Santa Sara Kali, pedra sodalita, o baralho dos ciganos, e a quartzo verde, que é a pedra da cigana esmeralda, tá? Gente, então, hoje a cigana pede, né, porque tem acontecido umas paradas aí na minha vida pessoal, né, e a cigana pede pra gente focar muito na nossa vida, tá? Tem muitas pessoas gastando energia, né, gastando tempo, focando na vida do outro. Então ela pede pra gente cuidar do nosso, né, que enquanto a gente cuida do nosso, a gente, né, cresce mais. Não digo só financeiramente, não, digo em tudo, né? A gente fica muito policiando a vida do outro para saber o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo. E tem gente que faz isso ainda mais com pessoas que não gostam. Se não gosta da pessoa, quer saber da vida da pessoa para quê? Deixa a pessoa para lá, esquece a pessoa. Foca na tua vida, na vida dos teus filhos, do teu marido, né? Dos seus familiares mais próximos, né? Que família eu vejo como não sendo parente, família é quem a gente escolhe no coração, tá? O coração escolhe quem a gente quer fazer por família. Então, a cigana, né, e a Padilha também veio falando isso hoje, vamos focar na nossa vida, tá, gente? Vamos gastar energia com a gente mesmo, com os nossos, com as pessoas que a gente ama, tá? Esse negócio de rede social ajuda muito, né? Para quem sabe usar, para quem não sabe usar, traz muita energia negativa, tá? Traz muita, como vou dizer, coisa desnecessária, né? Que faz a gente tirar o foco do que é necessário realmente, né? O que é prioridade, né? E a nossa prioridade tem que ser a gente e as pessoas que a gente ama. O nosso trabalho, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como pessoa, como ser humano, tá? Então, vamos esquecer um pouco a vida do coleguinha, ainda mais se esse coleguinha é pessoas que a gente não estima, tá? Vamos focar na gente, no nosso crescimento, tá? Que tá, as coisas estão difíceis, a energia do momento, né, no âmbito social tá difícil, tá? Tá uma energia muito densa, as máscaras estão caindo, não adianta a pessoa fingir ser uma coisa que ela não é, né? Que a cigana e a Padilha sempre falam, o espiritual fala, vamos focar na atitude das pessoas. Falar que é bonzinho, todo mundo fala, até eu sou uma ótima pessoa, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo. Como eu vou falar mal de mim mesmo? Não vou, né? Mas eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos também, como todo mundo tem. Mas é nas atitudes que a gente conhece as pessoas, tá? Eu, como num conselho da Padilha do final de semana, teve a Pombagira Menina, Pombagira Menina, eu acho que veio, eu não lembro direito mais. Ela falou, tem muita gente com mel nas palavras, né? Mas as atitudes são horrendas, então vamos prestar mais atenção nas atitudes das pessoas, que as atitudes falam muito mais do que as palavras, e vamos deixar de focar em coisas fúteis, né? Vamos focar no que realmente temos que focar, que é na nossa melhora, né, espiritual, na nossa melhora profissional, na nossa melhora como ser humano, no nosso intelecto, na melhora do nosso convivência com as pessoas, né, do nosso convívio com as pessoas que a gente ama, e o resto é resto, ninguém nunca precisou de resto para viver, né? Então vira as costas e deixa para lá, tá? O mundo está em uma energia caótica, um pouco antes da pandemia já está entrando uma energia um pouco caótica no âmbito social. Então, se a gente não se policiar, a gente fica sendo, como vou dizer, muito apontado. Só que, cara, eu não tô nem aí o que os outros acham, deixa de achar de mim, ainda mais das coisas que eu faço, sabe? Eu sei o que é certo e o que é errado, eu tenho discernimento para isso, então jamais vou fazer uma coisa para prejudicar ninguém, tá? Por mais que eu esteja chateado, magoado, com raiva da pessoa, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu sou muito racional,
eu equilibro as coisas, tá? Às vezes tem um momento de desequilíbrio, tenho, beleza, mas eu normalmente se eu fizer muita merda, me arrependo. Sei pedir desculpa quando eu ofendo alguém que merece desculpa, né? Então a gente tem que focar na gente, né? No nosso. Não ser racional para a gente decidir quais as escolhas tomar, tá? Então eu penso muito antes de agir em relação a uma pessoa ou uma atitude minha, tá? Ou alguma palavra que eu vou falar, porque hoje em dia eu penso muito nas consequências das coisas, né? Então se você tem uma atitude errada, uma escolha errada, vai ter consequência aquilo. Então, hoje em dia, eu sou muito racional, eu sei muito equilibrar o meu emocional do meu racional. Então, eu não vou fazer uma coisa que eu sei que lá na frente eu vou me prejudicar, né? Ou eu vou atrair coisas erradas para minha vida. Então, também não quero pessoas desequilibradas à minha volta. Hoje em dia, eu só quero gente que vai me trazer paz para minha vida. Se a pessoa, nas atitudes dela, demonstra total desequilíbrio, né? Com as coisas que ela fala, não vai nem ter chance de entrar na minha vida. Eu vou conversar isso e aquilo, mas ela lá no canto dela e eu no meu. Não dou mais confiança para ninguém que entre na minha vida para me desestabilizar emocionalmente, para tirar a paz que eu conquistei, tá? Um ditado que a Padilha fala, antes só do que mal acompanhado. Isso eu tenho levado para a vida. Pode ser quem for, tá? E eu sou muito justa, tá? Pode ser o Papa. Fez errado, eu não defendo. Tá errado, acabou. Eu sou justa demais para ficar defendendo gente só porque é isso, é aquilo, não. Pode ser o Papa agiu errado, eu sou justa e vai estar errado e ninguém nem nada vai mudar meu pensamento, tá, gente? Então, esse é o conselho da Cigana Esmeralda, né, de hoje. Vamos focar na nossa vida, esquece a vida do outro, né? Não se envolva em problemas de terceiros. A vida já está muito difícil com os nossos problemas pessoais para a gente tentar resolver problemas de terceiros, tá? As pessoas têm discernimento para escolher o que é certo e o que é errado, para o que querem para a vida. Se escolhem uma coisa errada, então eles que têm que arcar com as consequências dos atos deles errados. Ninguém tem obrigação de viver as consequências das escolhas do outro, tá? Então esse é o recado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá virar o montinho. Primeiro montinho, baralho da Santa Saracali, pedra citrina. Até esqueci o nome da pedra, gente. Ora eu, minha mãe Oxum, salve Santa Sara, salve todo o povo cigano, salve a cigana Esmeralda do Oriente, o Pixá, conselho da senhora, né? Então vamos lá, 12 cartinhas. Primeiro eu vou botar o conselho, né, do geral, depois do profissional e afetivo, tá? Então, aqui desculpa aqui a fumaça do incenso. Aqui a cigana diz o quê? Que aquele isolamento todo que ela sugeriu, eu acho, né, no último jogo, né, para algumas pessoas que escolheu um dos montinhos semana passada, que ela falou que já passou, tá? Você pode já entrar, ter contatos sociais de novo, tá? Que as energias estão melhorando,
que esse ciclo negativo no seu campo social já está, né, se despindo, já está se desfazendo e que agora tem coisas novas aí na frente durante essa semana para você, tá? Que ela tá falando que você pode ter esperança de dias melhores, que essa semana as coisas vão melhorar, tá? Então, aquele isolamento que ela sugeriu para algumas pessoas, né, no âmbito social, semana passada, ela falou que essa energia negativa já está se desfazendo, tá? Que as coisas vão então a melhorar, a tendência é melhorar, a prosperidade vai bater na sua porta, que você pode ter esperança para isso, tá bom? Isso no âmbito social, tá? No geral. Agora, o âmbito financeiro. Então, aqui nessa semana, aqui é no campo financeiro, tá? No campo profissional. Ela tá falando que para você persistir nos seus objetivos em relação ao seu financeiro, tá? Que com o tempo, durante a semana, com a sua, como vou dizer, a sua dedicação ao seu campo financeiro, você vai ter renovação no seu financeiro, nas suas energias financeiras, tá? Mas ela pede para você tomar cuidado, né, com situações enganosas, tá? Com pessoas invejosas, com pessoas que fingem ser amigo, mas que as energias já estão melhores no seu campo financeiro, profissional, tá? Que você só precisa persistir e tomar cuidado com algumas pessoas e algumas situações enganosas, tá? Para você refletir qual a melhor escolha a tomar, tá? Mas para você ser persistente, que as coisas vão caminhando bem. Agora no campo afetivo. Então, ela está falando aqui que no campo afetivo você vai ter alguns obstáculos, tá? Você vai ter algumas dificuldades de entendimento, né? Como vou dizer, de entendimento sua e do seu parceiro, tá? Mas que para você prestar bastante atenção, tá? Como eu vou dizer, prestar atenção nas coisas, ter cautela, né? Como você vai lidar com essas dificuldades durante essa semana no seu afetivo, tá? Ela tá falando aqui para vocês ter mais companheirismo, para você ter mais entendimento ao outro, tá? Ela tá falando que nem tudo é da forma que a gente quer, que nem sempre a gente tá certa, tá? Então ela tá pedindo, como vou dizer, cautela e como você vai lidar com as dificuldades, com os obstáculos que vai, né, aparecer durante essa semana no seu afetivo, tá? Aqui, pelo visto, é pessoas que já têm compromisso no afetivo, já tem alguém, ou é casamento, relacionamento, namoro, né, ou ficante, mas que para você ter, como eu vou dizer, compreensão com o teu próximo, tá? Que nem tudo é sobre você. Às vezes você tá muito se colocando num pedestal e querendo só que a sua vontade prevaleça, para você ter compreensão mais com o próximo e saber, né, ter cautela em observar os obstáculos, que nem sempre o outro está errado, às vezes é você, tá? Para você compreender mais o outro. Então esse é o Montinho Santa Saracari, Pedra Citrino, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então agora vamos para o segundo montinho pela Sodalita com baralho dos ciganos.
Então vamos lá, pedra cítrino, baralho dos ciganos. Primeiro montinho social geral, tá? Nossa, mesma carta do outro montinho. Então, aqui no social geral, o que acontece? A cigana tá falando que você tá vendo as coisas como uma criança, tá? Você tá se iludindo muito, né? No seu social, no seu geral. Você tem coisas boas vindo, né, na sua semana, mas você tá muito negativo, se iludindo com as situações. Às vezes, a gente vê as coisas como uma coisa negativa, mas na verdade aquilo não é negativo. Aquilo é um mal necessário para poder abrir portas para o positivo, entendeu? E você tá vendo assim, você tá se iludindo com as situações, você só vê o lado negativo das coisas. Ela tá pedindo, né, para você ter cautela, né, para esperteza para ver as coisas conforme elas são de verdade, tá? Porque você está muito sem esperança, você está vendo as coisas como uma criança, tá? No seu âmbito geral social, você não está tendo força de vontade, você vê uma situação, você pinta ela como negativa e acabou, você acredita naquilo ali, ela está pedindo para você ter esperteza como uma raposa, tá? Para você ver as coisas da forma que elas são de verdade, que tem luz no final do túnel, que tem maus que é necessário, tá? Para abrir as portas para as coisas boas. Ela tá falando aqui o que acontece, que às vezes a gente tá assim, ó, segurando uma coisa que nos faz mal, que é uma coisa negativa, mas aquele apego, aquele dali, não deixa a gente largar, desapegar. Mas quando você desapega do negativo, suas mãos vão ficar livres para você poder pegar o positivo, entendeu? Então ela diz aqui que tem alguns maus, né, que vêm nas nossas vidas necessários. Então essa semana tenta ter esperança e acredita que lá no fim do túnel tem uma luz, tá bom? O sol tá brilhando aí para você, só basta você, né, prestar atenção. Isso no âmbito geral social, tá? Agora vamos ver no financeiro. Então, aqui ela tá falando o quê? Para você, que você vai ter mudanças no seu âmbito financeiro, tá? Vai ter oportunidade de parcerias novas, tá? E essas parcerias que você nessa semana vai ter, vão ser oferecidas, vai ser coisa boa, tá? Coisa que vale a pena, coisa que você vai ficar mexida, né? Mas ela tá pedindo aqui para você não jogar as suas coisas boas que você tem na mão pro alto e sair correndo, tá? Ela tá falando para você raciocinar bem, tá? E fazer essa transição de uma oportunidade que você tá para outra oportunidade que você vai receber com calma, tá? Não ser, como eu vou dizer, desesperada, né? Desesperado, não agir com esperteza, tá? Ela tá falando que você vai ter uma oportunidade, né? Vão oferecer uma oportunidade muito boa para você, que vai ser realmente uma coisa que você vai amar fazer, mas que você tem que ter calma, tá? Sabedoria para ver se realmente, né? Vale a pena largar o certo pelo duvidoso, tá? Mas aí ela tá falando aqui para você avaliar essa mudança, né? Que só você vai saber dizer se vale a pena ou não, tá? Mas ela tá falando para você não trocar o certo pelo duvidoso de uma hora para outra, por mais que essa oportunidade seja muito vantajosa, né, aos seus olhos, tá? Para você ir com calma, um passinho de cada vez, estudando o terreno, tá? Que só você que vai saber se vale a pena ou não. Agora vamos ver o afetivo. Então, aqui no afetivo, ela está dizendo o quê? Também é para as pessoas que têm um envolvimento, têm um casamento. Deixa eu botar um espacinho aqui, não está dando para ver. Ela está querendo dizer o quê? Que você está numa situação afetiva que está te trazendo muito sofrimento, né? Muita tristeza, muita confusão mental. E ela está falando aqui que você, né? Só você tem a chave, o segredo para resolver isso tudo. Só que você prefere não enxergar isso, tá? Ela está falando aqui que você está se fazendo de seu pior inimigo, tá?
tá? Que você tá vendo as coisas como elas são, né? E você finge que não vê, você tem desculpa para tudo. Tipo, se a pessoa te trata mal, você tem uma desculpa. Se a pessoa não te valoriza, você tem uma desculpa. Então ela tá falando aqui que isso tá te desgastando, tá te trazendo tristeza, confusão mental. E ela tá falando que você... Ela tá falando aqui até o que ela falou no começo do jogo. Tem que prestar atenção nas atitudes das pessoas, que as atitudes das pessoas falam tudo. E você não está prestando atenção nas atitudes, você tem que prestar atenção nas palavras. As palavras que essa pessoa diz para você bate com as atitudes dela. Ela está pedindo para você refletir sobre isso, tá? Ela está pedindo para você refletir sobre essas coisas, porque você lá no fundo, no seu interno, no seu interior, você já sabe qual é a resposta, né? Então ela está falando aqui que você está confusa, que você está triste, que esse relacionamento, esse envolvimento, esse ficante, não sei, só te traz isso para você. Ultimamente ele só tem oferecido isso. E ela está falando aqui que as pessoas só oferecem pra gente o que a gente permite, né? Então você tá permitindo receber só migalhas. Então é isso que você vai ficar, né, recebendo, porque a gente ensina o outro como nos tratar. Se você continuar aceitando só esse pouquinho que essa pessoa tem a te oferecer, é isso que você vai receber direto. Essa pessoa só vai ter isso para te oferecer. Então você tem que ser um pouco mais seletiva, por mais que doa, né? Eu sei que é difícil, mas que você que tem que botar um ponto final nisso, porque senão você vai continuar levando essa situação como está, tá bom? Esse é o conselho da cigana pro afetivo, para esse montinho aqui, baralho do cigano, pedra sodalita. Então agora vamos pro terceiro montinho, pedra quartzo verde, baralho da cigana esmeralda do Oriente. Tchau. Hoje. Vamos lá, o conselho da cigana esmeralda para a semana. Conselho geral social. Então, aqui no conselho social, né, em geral dessa semana, para quem escolheu o montinho do quartzo verde, a cigana esmeralda, a cigana diz o quê? Para você tá, como vou dizer, se iludindo com com certas parcerias que você tem feito, tá? Aqui ela diz de tudo, né? Social geral, do social, do afetivo, do profissional, tá? De amizade. Ela tá falando que nem tudo, né, que reluz é ouro, tá? Ela tá falando para você tomar cuidado, fazer uma reavaliação que você tá olhando as coisas com inocência. As pessoas não são da forma que elas demonstram ser, tá? Ela tá pedindo aqui para você ter mais pé no chão, tá? No âmbito social, no geral, que toda união, parceria, envolvimento que você tem da porta para fora de casa, para você sempre ter um pé atrás, não confiar, tá? Plenamente, porque as pessoas são enganosas, tá? Que você tá sendo iludida e vendo tudo com os olhos de criança, tá? Então aquela diz no social geral, não tudo, tá, gente? Presta atenção. Ela tá pedindo aqui pra pessoa que escolheu o monte dos quartzo verde para ser mais racional e não acreditar tanto nas pessoas, né, do seu convívio,
né, do seu trabalho, do seu social, do seu afetivo, que as pessoas não são isso tudo, tá? Você está olhando as coisas com muita inocência e se iludindo. Agora vamos ver no profissional financeiro. Então, aqui no seu profissional, durante essa semana, a cigana falou que tá falando que você vai ter bastante êxito, tá? Vai ter felicidade no seu financeiro, mas que você precisa mudar a forma de você ver as coisas, tá? Que você, essa negatividade toda que você espera, como eu vou dizer, você tem que deixar morrer. O que acontece não é para você confiar em todo mundo, que ela tá falando aqui no âmbito financeiro, mas que você também não tem que ficar atirando para todos os lados como se todo mundo da sua volta fosse seus inimigos, tá? Ela tá falando aqui que você, nisso aqui você tem que ter uma mudança, tá? Você tem que saber ser, como eu vou dizer, não é ser falso com as pessoas que ela tá falando, ela falou que você tem que saber ter educação. Não é porque a pessoa não gosta de você ou você sente que a pessoa não vai com a sua cara, não tem carinho por você, que você tem que tratar mal, tá? Ela tá falando aqui que o seu jeito de ver as pessoas tem que mudar, tá? Porque para você se dar bem no seu financeiro, né? Ter êxito e felicidade no seu financeiro, você tem que saber separar as coisas. Ela tá falando aqui, entra dentro do seu trabalho, faz o seu trabalho, recebe o seu dinheiro e vai embora, tá? Que ela tá falando aqui o quê? Nem todo mundo do ambiente de trabalho é amigo. Algumas pessoas você pode pensar que são, mas não são, tá? Ela tá falando aqui, vai, faz o seu trabalho, recebe o seu dinheiro e vem embora, tá? Se alguém te tratar bem, você trata bem. Se alguém for ser com você, você é ser com essa pessoa. Você não precisa ser amigo de todo mundo dentro do trabalho. Por mais que ali seja um ambiente que você mais convive, tá? Mas você não precisa sorrir para todo mundo. Falar da sua vida para todo mundo, tá? Que ali, como ela diz, não precisa atirar por todos os lados, mas você também não precisa sorrir para todos os lados, tá? Para você ser neutra. Aprender a ser neutra no seu ambiente de trabalho, porque aí sim você vai ter êxito nas suas coisas financeiras, tá bom? Agora vamos ver o âmbito afetivo. Olha, a energia do momento está tão ruim que são poucas, né, as situações de pessoas verdadeiras, né, na nossa vida. Para quem escolheu esse montinho, né, graças a Deus veio uma coisa boa. Ela tá falando aqui que você ou tem uma pessoa na sua vida, no seu afetivo, que te traz paz, que é seu amigo de verdade, que tem sentimento verdadeiro por você e durante essa semana vai se declarar, vocês vão acabar, né? Se vocês são ficantes, vocês vão acabar virando namorados, né? As coisas vão fluir mais firme, tá? Vai ter um brilho lá na frente. Que aqui, para quem escolheu esse montinho, vocês estão realmente com uma pessoa boa, tá? A pessoa gosta muito de vocês, a pessoa que está no seu lado, tanto no ficante, namorado, casamento, tá? A pessoa sente você como se você fosse um lar para ela, você traz paz para ela, tá? Isso é uma coisa boa, isso traz virtudes para essa pessoa. Você é uma pessoa que traz alegria para ela de viver, ela te vê como um pontinho de paz, tá? E isso é muito bom. Durante essa semana, para quem não foi declarado ainda, eles vão se declarar, ou elas vão se declarar, né? Esse foi o único montinho que a parte afetiva ficou boa, né? Então aqui, gente, pé no chão, tá? Nem todo mundo é o que diz ser. Vamos reparar nas atitudes das pessoas. Terceiro montinho, pedra quartzo verde, baralho da cigana esmeralda. Gente, vamos focar na nossa vida, tá? Nos nossos projetos, né? Nos nossos sonhos. E esquece a vida do coleguinha. A melhor coisa que a gente faz para seguir em frente, tá? E estamos em uma energia muito complicada ainda no âmbito social, tá? Tá se desfazendo aos poucos, tá? Mas ainda é bom a gente se guardar por enquanto, tá bom? Ainda mais quem tem sensibilidade de absorver energia do próximo e dos ambientes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.